bom, graças a Deus. Queridos, entre os nossos visitantes, não é visitante, é a Gilda. Gilda linda e maravilhosa. A Gilda trabalha comigo ali no Xavier Lemos. Tem a nossa admiração de todos os homens que passam ali pela obra. A Gilda é um exemplo de mulher para Portugal, mulher brasileira, guerreira, trabalhadora da construção civil, uma excelente profissional, finíssima, e está aqui conosco hoje. É muito bom ter você aqui, viu, Gilda? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela nos inspira. Obrigado. A palavra de Deus ela traz iluminação para a nossa mente, para o nosso coração, e a palavra de Deus também nos traz inteligência. A partir do momento que nós começamos a nos envolver com as escrituras sagradas, nós não só somos iluminados, nós não somos só inspirados, mas creia nisso, nós ficamos mais inteligentes, porque é o Espírito Santo que nos capacita todos os dias e nos melhora a cada dia, cada vez mais, nas pequenas coisas e necessidades da nossa vida. Por isso que a palavra de Deus ela é inspirada. Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras alcançamos a esperança. Então a palavra de Deus ela nos ensina, e o texto que nós vamos ler hoje foi uma situação, uma guerra que aconteceu provavelmente há 1900 anos antes de Cristo. Houve uma batalha travada, e eu quero dar um panorama aqui, um spoiler para você poder entender aquilo que Deus tem para falar para nós. Lá na Mesopotâmia, aonde está Bagdá, o Iraque, nos dias atuais, 5 reis fizeram uma confederação e decidiram guerrear e atacar uma coligação de 4 reis que tinha. Naquele período a gente fala no contexto de Abraão. Aqueles 5 reis não decidiram mais ser submissos e vassalos desses 4 reis. Então eles decidiram guerrear. E Gênesis 14, 9 começa a traçar esse panorama para nós. A Bíblia registra que aqueles 5 reis perderam a batalha e os 4 reis saíram vencedores. A Bíblia mostra que aqueles 4 reis vencedores ali levaram os mantimentos, os objetos, levaram prisioneiros de guerra, e entre os prisioneiros de guerra estava Ló, sobrinho de Abrão. Naquela época ainda o nome de Abrão não tinha sido mudado. Por isso eu quero ler o texto com você, e se você pode, abre comigo por favor a Bíblia lá em Gênesis capítulo 14, o versículo 14, 15 e 16. Hoje eu vou fazer uso de uma Bíblia diferente, que eu gosto muito, que é a King James. E aí eu vou ler com você na versão King James atualizada. Se você tem a sua Bíblia e gosta de utilizá-la, ou se tem numa plataforma digital, pode acessar também. Queridos irmãos, tem algumas cadeiras aqui. Se sentirem bem e quiserem sentar, tá bom? Tem um lugarzinho aqui, para vocês não ficarem constrangidos de vir à frente, se quiserem vir por trás, mas tem lugar para todos sentarem, porque na frente tem um espaço. Gênesis capítulo 14, versículo 14 diz assim: quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Versículo 15: atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. O que acontece nessa história? Os 4 reis venceram, mas Abrão teve uma atitude. Ele ficou sabendo que o seu sobrinho Ló e sua família tinha sido também levado como prisioneiro de guerra. Há poucos dias atrás houve uma troca de prisioneiros de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eles trocaram em negociação a mesma quantidade de prisioneiros de guerra, e claro que houve uma alegria, porque mais de 100 prisioneiros de guerra foram trocados. Aqui nós encontramos uma história um tanto parecida. Ló foi levado como prisioneiro de guerra. Abrão, quando soube da situação, se posicionou. Então ele foi ali e chamou os 318 homens. A gente olha e a gente vê a poderosa mão de
de Deus. Foram 4 reis, 4 exércitos que foram destruídos por apenas 318 homens. Para a gente ter uma ideia do que 318 pessoas podem destruir, aqui na igreja nós temos 140 cadeiras. Imagine o dobro, 300, o dobro dessa igreja. Foi a quantidade de pessoas unidas em um só propósito que decidiram atacar os 4 reis. Esses 4 reis já tinham neles o ar da vitória. É muito fácil você derrotar alguém que já tem o espírito da derrota, porque ele já está cabisbaixo. Agora imagine você derrotar 4 reis, 4 nações, 4 povos tribais que acabaram de sair vitoriosos de um combate. A moral deles estava muito elevada. Porém a Bíblia fala de Abrão. E quando fala de Abraão, tem alguns contextos que é importante. Abraão logo já nos associa aos nossos ouvidos como uma pessoa admirável. Eu estou feliz aqui na igreja, porque aqui na igreja nós temos um Abraão também, esposo da Érica. Esses dias atrás nós ganhamos aqui na igreja o Romário. Nós já tínhamos o Zico. Eu estou esperando o Bebeto chegar. Aí a seleção, estamos orados, estou esperando. Mas Abraão, ele nos lembra quem? A Bíblia diz em Tiago 2,21 que Abraão foi considerado como o pai da fé. O mesmo capítulo de Tiago 2, o versículo 23, fala que Abraão era amigo de Deus. Olha que título importante que só ele carrega com ele: o fato de ser o pai da fé e o amigo de Deus. Por que ele recebeu 2 títulos tão maravilhosos? Porque Abraão viveu em obediência a Deus, a ponto de lá no capítulo 22, Deus o destacar e ele ali está disposto a fazer um sacrifício a Deus. Por causa daquele sacrifício, da sua atitude de obediência, Abraão é considerado como o pai da fé, o nosso pai. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Mas Abraão também era um guerreiro. Ele se comporta como um guerreiro, valente e generoso, visto que a liderança daquela época era uma liderança tribal. Os líderes valentes e guerreiros se levantavam em meio à multidão, em meio à tribo, e eles se coordenavam ali como um estrategista militar e como um político, como aquele que cuidava de todas as situações. Nessa altura, Abraão tem 75 anos, recebe a chamada de Deus em Gênesis 12, nós estamos no capítulo 14, e entre o momento crucial no capítulo 22, o capítulo 17, aonde o nome de Abrão é mudado para Abraão, existe essa guerra. Então, entre a chamada do capítulo 12, a mudança de nome no capítulo 17, o sacrifício supostamente oferecido no capítulo 22, existe uma guerra crucial para ser combatida, que é essa aqui que nós estamos enfrentando. Porque logo após essa guerra, Abrão foi abençoado por Melquisedeque, que é uma representação do próprio Senhor Jesus. Abrão, ao saber que seu sobrinho Ló foi levado como prisioneiro de guerra, decide resgatá-lo. Muitas vezes, queridos, nós somos envolvidos em batalhas indiretamente, em conflitos, uma guerra financeira, uma luta pessoal, uma batalha familiar que nós não iniciamos, nem provocamos, mas que estamos diretamente envolvidos. Abrão não foi indiferente à causa da sua família, do seu sobrinho Ló. E muitas vezes nós somos impulsionados a irmos para um campo de batalha que nós não desejamos, porque aos nossos olhos nós somos incapazes, nos sentimos despreparados para aquele tipo de combate. Quando Deus me chamou para Portugal, eu queria ir para os Estados Unidos. As minhas emoções, o meu coração batia pela América. E quando Deus me chamou para Portugal, eu logo imaginei um cenário de Portugal, a qual não encaixava o Ramon e sua família, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu não entendia o que Deus estava querendo fazer. Muitas vezes nós somos envolvidos. Existem coisas que Deus não nos envolveu, como nessa batalha aqui com Abrão, mas em tudo existe um propósito de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui nessa igreja por acaso, você não está aqui nessa cidade, nessa freguesia, nesse país, na Europa por acaso. Deus tem um propósito
específico para você. Amém. Os estrangeiros que estão aqui, angolanos, africanos, latinos, brasileiros, Deus tem um propósito contigo. Você não está indo de paraquedas aqui. Houve um investimento alto de sua parte para poder estar aqui. Pode até ter chegado sem dinheiro, mas para chegar aqui sem dinheiro, gastou muito. Conheço pessoas que chegaram aqui há 40 anos, no Brasil venderam 4 casas para poder estar aqui. 40 anos atrás, 4 casas para poder estar aqui. Estão aqui sem dúvida nenhuma, cumprindo o propósito de Deus. Chegaram sem nada, mas o investimento foi alto para chegarem até aqui. A Bíblia diz em Romanos 8:28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, olha a totalidade das coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então tudo coopera para o nosso bem, até batalhas que nós não travamos, até situações que nós não provocamos. Em tudo isso, através de você, Deus trará o sucesso para os amigos, para os parentes, para aqueles que estão próximos de nós, para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Batalhas que nós vencemos hoje vai refletir lá no meu neto, se Jesus não voltar. Vai refletir lá na vida espiritual dos meus filhos, dos meus descendentes. Coisas que eu não provoquei, mas uma causa a qual eu não fui indiferente. Lembra do texto que foi lido ontem para nós que estávamos aqui? Você não pode ser nem quente nem frio. Se for indiferente e morno, o Senhor te rejeita. Ou que seja em uma temperatura ou em outra, mas nós não podemos ser indiferentes. O legal desse texto é que Abrão, envolvido nessa guerra, ele tem 3 amigos que o texto destaca aqui para nós. Nomes que são fora do comum, por isso a gente não consegue memorizar: Mamre, Escol e Ané. A Bíblia diz que esses aliados de Abrão, mesmo que Abrão não estava na sua terra natal, porque no versículo 13 ele é chamado de hebreu, Abrão o hebreu, que significa uma classe social étnica, sem terra, ou seja, ele era um nômade, ele estava fora dos seus familiares, fora do seu parentesco, por isso ele é Abrão o hebreu. Mas naquela terra, sendo um estrangeiro, ele fez 3 amigos, 3 aliados: Mamre, Escol e Ané. Queridos, isso traz um lindo ensinamento para nós, do nosso pai Abrão. Mesmo sendo estrangeiro, ele conseguiu fazer amigos naquela terra. Assim como Abrão fez amizade com Mamre, Escol e Ané, nós também precisamos fazer amigos. Se dê as amizades sadias, seja sadio nas suas amizades, inclua Deus em suas amizades, seja amigo. Eu sempre digo, antes de você querer ser amigo, você precisa ser amigo. A nossa igreja, ela tem pessoas extrovertidas aqui no nosso meio, pessoas expansivas que a gente estava comentando, pessoas que falam alto, ri alto, pessoas que abraçam, que não tem medo de abraçar, expansivas, né? Nós como expansiva, a gente coloca, explode tudo. Extrovertidas, fala alto, ri alto, abraça, chora, ao mesmo tempo está rindo, está chorando também, ao mesmo tempo está, por quê? Extrovertida. Mas nós também temos pessoas que são introvertidas, são pessoas que ficam ali mais no contexto dela, são mais retraídos, são mais observadores. Agora, quem é extrovertido, ele também não é invasivo. Existe um limite a qual a gente pode entrar. Ou seja, da mesma forma que o extrovertido não pode ser invasivo, o introvertido ele precisa ser acessível. Então, a partir do momento que nós somos acessíveis, que a gente provoca uma amizade, a gente para tomar um café, come na cantina, conversa com alguém, se apresenta para alguém, mesmo sendo introvertido, porque às vezes você está numa batalha que você não tem amigos. Abrão era estrangeiro, mas naquela terra ele tinha amigos, e o texto destaca esses 3 homens. O fato é que Abraão junta com seus aliados, junta com seus amigos, e a Bíblia diz na versão King James, o versículo 14 que nós lemos: homens nascidos na casa de Abrão, homens treinados por Abrão, servos ou criados, como o texto diz. E nesse mês de março e abril, eu gosto da dinâmica da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja proposital. Nós vivemos de maneira intencional o Evangelho.
Nós provocamos salvação, milagre, poder de Deus e glória de Deus. Então, o começo do ano foi glória, poder, fogo aqui, adoração, quebrantamento, aquela expectativa do que vai acontecer. Eu quero Deus. Só que agora em março a gente muda a dinâmica, nós vamos para o ensino. Agora o nosso tom, o objetivo, o nosso desejo é ensinar a igreja, é doutrinar a igreja. Então, nos meses de março e abril, o tom dos nossos ensinos é tom de ensino. Nós queremos ensiná-los, porque a gente está baseado em Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. A igreja primitiva tinha 5 propósitos: adoração, comunhão, evangelismo, ensino e ministério, serviço. Então agora nós estamos no propósito do ensino. Durante toda a vida nômade dos patriarcas, não tinha escola. Então o que eles faziam? Eles atuavam como professores, eles atuavam como estrategistas militares, e eles treinavam os homens. A Bíblia diz que esses homens treinados na casa de Abrão, esse sentido em treinados, quando nós vamos ler, implica um sentido de um treinamento definido. Por isso que a Bíblia diz treinados para a guerra. Ou seja, era um treinamento específico. Eles eram treinados para a guerra. 318 homens que eram os melhores. Eles estavam capacitados para a guerra. Eles eram supervisionados de perto. É esse sentido que a palavra treinado dá para nós. Em outras versões diz um outro sentido, mas quando a gente vai para o original, é sentido de treinamento mesmo. É esse termo hebraico que a gente tem. Por isso que a King James atualizada diz que esses homens eram treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e eles partiam em perseguição. Homens treinados, homens que têm uma origem e homens que têm uma missão. O fato é que eles perseguiram os inimigos. Eles não foram atrás, eles perseguiram com o intuito de eliminá-los, de acabá-los. Então entenda a importância do treinamento, do discipulado. Entenda a importância de uma origem. Eu faço parte do povo de Deus e tenho diversas bandeiras e denominações, mas eu faço parte daquela tribo, daquele povo. E aquele povo tem um treinamento, aquele povo tem uma origem e aquele povo tem uma missão específica. Aquele povo tem uma missão. Então todos estavam envolvidos naquela missão. Eles eram treinados, eles tinham origem e eles tinham uma missão de perseguir, eliminar os inimigos. Abraão os capacitou, os treinou esses homens para quê? Para eles defenderem sua família. Por isso que quando eles sabem que Ló foi levado cativo, eles não titubeam com 2 pensamentos. Eles simplesmente, nós vamos persegui-los. Se você ler os 3 versículos, você vai encontrar a palavra perseguição por 2 vezes ali. Hoje, meus queridos, Abraão traz esse ensinamento para nós, de ter uma igreja onde as pessoas são treinadas. Aqui na nossa igreja é uma igreja de líderes, aqui tem líderes. E Deus nos uniu aqui com um propósito. Por que eu digo isso? Não é invenção da cabeça do pastor Ramon. Uma igreja imigrante é uma igreja de líderes. Porque eles saem do país com um objetivo muito específico. Quem saiu do seu país e veio para um outro país, ele vai para conquistar. Ele não vai simplesmente para morar. Eu fico muito feliz porque os jovens casados aqui, sem filhos, estão comprando carro. Que maravilha! Começa com o carro e depois vai para casa. Vai conquistando, saindo com o objetivo. Trabalha muito. O povo da nossa igreja é um povo trabalhador, é um povo que trabalha muito. Mas quem sai do seu país, vai para um outro país, ele vai com foco. Ele tem uma missão, ele tem um objetivo. Ele pode ficar até desnorteado, desorientado quando chega, mas o fato é que ele está muito bem posicionado naquilo que ele quer. Portanto, nós precisamos entender, a nossa igreja é uma igreja de predadores. Não é uma igreja de presa. Não é. Aqui nós somos predadores. Aqui nós viemos para conquistar o que é de direito nosso, o que Deus nos deu. Nós respeitamos todos aqueles que estão aqui e não desmerecemos os nacionais, jamais, nem os estrangeiros, jamais, porque os nacionais que estão aqui também têm um objetivo. Quando Deus nos une, é para
para um propósito maior. Eu aprendi com o irmão Maurício: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E nós estamos aqui unidos para um propósito a qual Deus tem para nós. No contexto de pai Abraão, hoje é a comemoração do dia do pai. A melhor maneira de treinar, educar nossos filhos é através do exemplo, sendo modelo. Por isso que o tema da mensagem está ali, um significado muito básico de pai: proteção, amor, interação. É isso que Abraão faz. Ele protege, ele ama a sua família, e a sua família, mesmo distante, ela está inteira, ela não está fragmentada. Nós temos um prisioneiro de guerra, nós vamos atrás do resgate do prisioneiro, o soldado Ló, que está preso. Nós temos uma missão, e nós vamos atrás dele. Então eles estão ali inteiros, mesmo que um está preso. Então o que acontece? O exemplo é o maior modelo que nós podemos ter. Confúcio, um filósofo chinês, ele disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A Laís gosta dessa frase, e eu também. O exemplo arrasta. Então a melhor maneira é o modelo de exemplo. E agora o que nós temos? Eu aprendi com o pastor Carlos, que pregou aqui na igreja numa quarta-feira, e ele pregou muito bem. E ele fala do exemplo de Abraão. Lembra de Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque? Abraão sobe ali no Monte Moriá. Na hora do sacrifício, o que Isaque grita? No versículo 7, Isaque diz: Pai, meu pai. Abraão diz: eis aqui, meu filho. Ele diz: Pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, ele sabia o que era um sacrifício a Deus, porque ele tinha um modelo para seguir. Isaque vê ali a lenha, o fogo, mas Isaque fala: Pai, cadê o cordeiro? Não tem um cordeiro. Essa pergunta foi feita porque Isaque estava habituado a sacrificar a Deus segundo o modelo do seu pai que ele tinha recebido. Ele já tinha visto Abraão fazer sacrifícios. Então Isaque agora ele tem um modelo. A pergunta é: paizão, qual é o modelo que você tem deixado para o seu filho? Qual o legado que você tem deixado para o seu filho? É um modelo de um cristianismo sem amor, sem fervor, sem calor, sem sacrifício? Porque hoje o nosso evangelho está muito artificial. As pessoas se iludem com a parede preta, cinza, pintada de escuro. Se iludem porque agora estão batizando pessoas de camiseta preta. Queridos, isso não é importante. Pode-se mudar a forma, a essência não pode mudar. A gente vai ficar preso em picuinha e esquecendo de quem está na casa, e é Jesus, o nosso Senhor. Então a gente deve focar nisso. Para mim pouco importa se é preto, se é cinza, se é azul, se é roxo, se está dentro de uma caverna. Não importa, o que importa é Jesus está ali, eu quero estar ali. Eu posso ir num barraco, numa casa de taipa feita de madeira, Jesus está ali cheio de bandeirola, uma luzinha amarela. É ali que Jesus está, é ali que eu quero estar. Não devemos nos prender em coisas que distraem, que nos distorcem, que atrapalham aquilo que Deus tem para nós. Hoje os pais têm dado um modelo de cristianismo aonde os pais não oram, não lê a Bíblia. E qual será o filho? Será que ele será como Isaque? Paizão, está aqui o holocausto, paizão, está aqui a lei, cadê o sacrifício? Pais que servem a Deus quando dá, porque Deus não é a prioridade. Prioridade é 80 euros, 90 euros por dia. Essa é a minha prioridade. Cultuam a Deus quando convém, vivem um evangelho artificial e não mais sacrificial. Dedicam o máximo de tempo ao trabalho e o mínimo ou quase nada para Deus. É a sociedade a qual nós estamos vivendo. É isso que nós estamos vivendo. Seu filho precisa ver você pagando um preço em jejum, lágrimas, e onde existe um evangelho coerente com aquilo que você fala, que você ouve e que você vive. Essa semana lá em casa eu falei: nós estamos precisando jejuar. Aí ele falou: não, pai, pelo amor de Deus, jejum não. Eu não aguento mais ficar sem telemóvel. Eu estava de jejum de telemóvel e o senhor andava no telemóvel. Eu devia ter jejuado 8 anos também. Porque para ela: peraí, pai, eu jejuei e o senhor jejuou. Ei, jejum não, aqui em casa, chega. Quando nós jejuamos lá em casa para colocar para jejuar todo mundo, vira leão dentro de casa. Todo mundo fica bravo. É só predador.
joga uma picanha na mesa, aleluia, glória a Deus. Alegria vem em casa quando a gente coloca uma picanha na frigideira. Como é bom! A gente é tão humilde que a gente só come picanha. Se de arroz, salada. Se tiver um refrigerante, tá bom. Até um suco de maçã vai. Mas se tem só picanha, a gente já está satisfeito. O modelo, lembra na Bíblia, até os animais jejuavam. Todos jejuavam. Nossos filhos não vão morrer se eles jejuarem meio período sem tomar água, sem comer alguma coisa. Não vai ficar nervoso e bravo, perturbado demais. Mas você fala, vem cá. Eu lembro que lá em Campinápolis estava eu, o Felipe e Giovanni, a Gisele tinha ido para uma conferência, e a gente lá no meio do mato. Eu agarrei na cabeça do Felipe, eu falei, hoje, Felipe, aleluia, você vai ser batizado com o Espírito Santo, com fogo e com poder. Você já imaginava, você está longe aqui em casa. Eu tentei balançar a figueira de toda maneira. Agarrei na cabeça do Felipe, do Giovanni, falei língua estranha, parei, cuspi, nada aconteceu. Mas ou eu fiz muita raiva neles, ou eles vão levar para o resto da vida. Ou seja, a gente deve provocar como pai. A gente deve fazer isso com eles. A gente deve deixar um legado para eles. Muitos pais impedem seus filhos de estarem nas atividades da igreja, mas dá dinheiro para ir para o centro comercial. Toma aqui 10 euros. Mas não dá 10 para dar de oferta. Mas toma aqui 10 euros para você poder comer. Vai lá assistir um cinema com uns amigos de Portugal que você precisa fazer amizade. Mas os amigos da igreja não prestam. Que tipo de modelo que esse pai está deixando? Um modelo de cristianismo fracassado. O campeão está dando vinho para narizeu. Está dando vinho para os narizeus, que são seus filhos. A derrota é certa, porque está ensinando ele a alimentar o pecado. No evangelho que não é mais sacrificial. Existem pais que até foram batizados com o Espírito Santo. Eu sempre digo isso para eles quando eu ligo em particular. Brother, você foi cheio do Espírito Santo, tem uma experiência com Deus, mas você está privando seus filhos. Traga os seus filhos para a casa de Deus, para um ambiente onde eles serão cheios do Espírito Santo. Eduque, crie, treine os seus filhos para serem revestidos da glória de Deus, serem batizados com o Espírito Santo. Diga a eles para lerem a Bíblia toda. Desafie eles a jejuarem. Molde os seus filhos através de exemplos. Ensine-os a amarem a Jesus a ponto de dar a vida por Jesus. Eu dou o sangue pelo chaveamento. Eu fico revoltado na construção, estou sempre machucando ali, mais uma gota de sangue para esse trabalho. Eita hora, eu fico revoltado também. A gente dá o sangue pelo trabalho, mas dá o sangue pela causa de Deus jamais. Eu costumo dizer, e vocês vão me ouvir sempre dizendo, uma oferta de 10 euros que representa o seu sangue não é uma grande oferta, é pouca. É pouca. Uma oferta de 5 euros é pouca. Eu sei da história de um padre, e vale a pena ensinar isso, que ele é da nossa região. Se eu tivesse aqui, ele iria me agradecer. Ele mandou os coroinhas passarem a sala. Os coroinhas voltaram, e quando ele olhou dentro da sala, só tinha moedinhas pretas. Ele falou para os coroinhas, voltem a passar a salva de novo. Porque ele encontrou só moedinhas pretas, 5 centavos e 5 centavos. Queridos, aonde que está a nossa consciência? Aonde que está a ideia de treinamento? Aonde está a ideia de corpo de Cristo? De totalidade? Aonde é que está o exemplo que a gente dá para os nossos filhos? Se nós não estamos dispostos a dar uma oferta, a gente vai dar a vida? Jamais. Isso é preta vazia. Isso nem vale a pena falar. Molde os seus filhos com exemplos, com modelos. Porque que a Bíblia ensina e menciona como Abraão, pai da fé, amigo de Deus. Eu espero que no nome de Jesus um dia o seu filho fale de você: o meu pai era amigo de Deus, o meu pai era um homem de fé. Não está mais aqui, ou está aqui no nosso meio. É uma pessoa diferenciada pela fé, porque eu conheço a história do meu pai. Ou será que ele vai falar: o meu pai nunca me levou para a casa de Deus, o meu pai não proporcionou um ambiente, porque meu pai era ganhar dinheiro e achava que dando presentes estava substituindo a presença dele. Não podemos nos enganar. Homens treinados, envolvidos numa missão: resgatar Ló. Por quê? Porque a causa era nobre, santa e justa. Eram pessoas que estavam envolvidas ali. O motivo da guerra era pessoas. E se a gente terminasse o contexto, você vai ver que o intuito deles era as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e não as coisas. Abraão recuperou sim os mantimentos, os bens, mas salvou o prisioneiro de guerra, trouxe o ar da conquista.
A moral do povo se elevou, recuperou a dignidade do povo. Uma capacitação para o pequeno vencer o grande. 318 venceram 4 reis tribais, 4 exércitos. É o fraco que vence o forte, é o debilitado que vence o capacitado. Deus nos dará unção para nós vencermos o muito com o pouco. Deus nos dará unção para isso, vencermos o muito com o pouco. Deus nos dará uma unção para vencermos os grandes com atitudes pequenas. Teve um amigo meu, brasileiro, que conquistou o coração do português, porque ele falou assim: seu Manuel, o senhor me ajudou tanto na mudança, que agora no horário do meu trabalho, eu vou sair, mas daqui a pouco eu volto, vou ali tomar um café. E foi de bicicleta. Quando ele voltou com 2 picolé, com 2 gelados na mão. O português, quando viu aquilo, ficou admirado. Ele segurando o picolé em cada mão e na bicicleta pedalando para voltar para o trabalho. E ele chegou: seu Manuel, eu comprei um picolé, um gelado para mim e para si, toma aqui. O português ficou maravilhado. Você comprou para mim. Seu Manuel, não tem como te agradecer, tanto que o senhor me ajudou na mudança e tantas coisas que o senhor fez. Agora aqui eu estou te dando um picolé. No outro dia ele fez a mesma coisa. Seu Manuel, que eu conheço bem, ama esse menino. Falou: olha, o André, e ele é crente, o André teve uma atitude que ninguém nunca teve na minha vida. Por isso o André, o brasileiro, eu amo ele. Para mim ele é como a minha família. E realmente é. Pelos modos que tratam o André. Como que o André conquistou um grande coração? Com uma pequena atitude de levar um gelado para o nosso ambiente de trabalho. Pequenas atitudes. Deus nos dará unção para que, mesmo que sejamos poucos aqui nessa igreja, nós seremos uma grande família. Aqui tem uma grande família. Aqui tem uma grande família. Gente boa. Gente boa. E dentro de vocês eu não vejo aqui 140 cadeiras ocupadas, mas eu vejo aqui uma multidão. Lembra que Deus falou: olha, dentro do ventre de Rebeca tem 2 nações. Eram 2 crianças, mas Deus viu o que? 2 nações. Então aqui dentro de você existe uma multidão de pessoas, a qual Deus vai utilizar a sua vida, sendo pequenino, insignificante, para poder alcançar grandes coisas para a glória dele. Como também pode ter alguém que está aqui, mas está totalmente vazio, não tem ninguém dentro dele, nem ele mesmo está mais dentro dele, está vazio, com o coração totalmente destruído, sem sentido para ele. A vida para ele já acabou, e a proposta é agora do inimigo, o suicídio. Como que a gente pode enxergar uma pessoa onde existe uma multidão de pessoas dentro dela? E como que a gente pode enxergar uma pessoa que não tem nem ela mais? Que o Senhor mude a nossa história. Se você está aqui tão vazio, até vazio de si mesmo, eu consigo amá-los porque eu me amo. Eu consigo amar a minha esposa porque eu me amo. Se eu não me amasse, eu não ia amar ninguém. Se eu estou tão vazio de mim mesmo, é porque a vida já perdeu o sentido. Se perdeu para mim, os outros já não têm mais valor. Se você anda vazio de si mesmo, venha para o campo de treinamento de Deus. Venha ter uma origem, uma família, um povo que te ama. E o Senhor vai te encher o seu coração. Dentro de mim tem uma nação: Brasil, Portugal, United States, América. Tem os chavantes aqui que moram no meu coração. Sererê foi julgado dia 14 de março. O julgamento aconteceu semana passada. Meu amigo índio Sererê, um processo dificílimo, mas que Deus tem dado, porque existe uma nação chavante aqui no meu coração. Não sei o que tem no seu coração, mas eu sei que você está sendo treinado por Deus com uma origem e para uma missão muito específica. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Pai justo e amado, eu te amo de todo o meu coração, mas eu não sou o único. Tem pessoas aqui que te amam a ponto de dar a vida dele pelo Senhor, e eu sou grato pelo Senhor me unir com essas pessoas, homens, mulheres, jovens e adolescentes, cheios do teu Espírito Santo, cheios de amor, cheios de graça de Deus, cheios de vontade de fazer uma diferença, porque eles entendem que
capacita pequeninos para alcançar grandes coisas para a glória do teu nome. Todo aquele que está vazio agora, que seja cheio do Espírito Santo. Todo aquele que está cheio de pecado e imoralidade, se esvazie nessa noite, nessa madrugada, para receber poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus, ensinamento de Deus, e o nome do Senhor há de ser glorificado nas nossas vidas. Quantos guerreiros podem se colocar de pé? Coloque-se de pé, homem valente, mulher valente, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador da tua alma, o povo poderoso, o Deus que nos enche de graça, de amor e de fé. Glória a Deus, tirando Jesus. Se você pode dar um abraço no seu irmão e diga: eu vejo uma multidão dentro de você. Seu coração cabe muita gente, cabe muita gente, cabe muita gente.